O Cortiço, de Aloysio Azevedo, capítulo 9, esse é o primeiro vídeo. Passaram-se semanas. Jerônimo tomava agora, todas as manhãs, uma xícara de café bem grosso à moda da Ritinha, e tragava 2 dedos de Paraty para cortar a friagem. Uma transformação lenta e profunda operava-se nele dia a dia, hora a hora, reviscerando-lhe o corpo e alando-lhe os sentidos num trabalho misterioso e surdo de crisálida. Repare no seguinte, o narrador nos conta isso, né? Uma transformação lenta e profunda operava-se nele. Lembre-se que num dos vídeos anteriores eu falei que uma das críticas que se faz, né, ao Cortiço ou aos livros do Aloysio Azevedo em geral é que todo mundo é ruim, né? Todo mundo é pervertido e assim por diante. Eu já relativizei essa crítica nesse vídeo anterior, e aí eu fiz a crítica de que bom, é claro, a vida é cheia de pessoas más, né? É só a gente olhar em volta, a gente vê pessoas que seguem só os seus estômagos, né? Tem uma passagem bem interessante na Teogonia, quando as musas conversam com o pastor, com o Hesíodo, que vai fazer a Teogonia, que vai ser inspirado por elas, né? Ou seja, ele vai ser alçado da sua condição de humano. Ele chama os humanos de meros estômagos, né? O que é ser mero estômago? É só pensar em instinto animal, né? Então é só comer, fazer sexo, descontar a sua raiva, se sentir melhor entre os outros, só instintos animais. Então, voltando dessa digressão, é claro que, bom, vai se fazer uma crítica a ele. É claro que o mundo está cheio de pessoas assim, a maioria de nós somos assim, né? E até as pessoas que não querem ser assim acabam sendo assim. Eu me incluo nesse grupo, né? Todos nós, uma hora ou outra, cedemos ao nosso impulso animal, quer seja para coisas grandes, quer seja para coisas pequenas, né? Então, como assim? Você vai fazer uma crítica dele mostrar ali um monte de gente pervertida e etc, né? Então, voltando àquele raciocínio. Primeiro, não é só gente pervertida, né? Tem, é claro, desonestos, avarentos, etc. Mas não é só isso. Às vezes ele tem um olhar, ele para e ele olha aquelas pessoas ali, embora sempre com aquele sorrisinho sarcástico nos lábios. Mas às vezes ele está prestando tanta atenção nos seus personagens que ele até esquece o sorrisinho e fica só olhando para os personagens, né? E lembre-se que a crítica que eu fiz foi: o problema é você pegar alguém com uma personalidade forte, né? Alguém nobre, digamos assim, como o Jerônimo, e de repente você coloca que ele olhou lá uma baiana, a Rita Baiana, e de repente o cara se torna preguiçoso, o cara, né, a cabeça dele vira. Então, isso dá pra criticar, né? Mas aí você pode falar, mas isso não acontece? Não acontece às vezes de pessoas nobres? Lembre-se que eu estou partindo do pressuposto que as pessoas podem ser nobres, ok? Não estou com esse cinismo de hoje em dia que todo mundo é ruim e a gente sempre olha para o mundo inteiro como se a gente estivesse num livro da Aloysio Azevedo. Não. Mas voltando, né? A pessoa podia perguntar, ué, mas não tem como uma pessoa nobre acabar caindo? Tem, mas aí talvez seria mais interessante, porque é um processo muito profundo. É um processo muito profundo. Alguém que tem caráter verdadeiramente, não alguém que finge que tem caráter. Uma pessoa que realmente tem caráter, que tem uma personalidade forte ou nobre, para essa pessoa se perverter é um processo muito profundo. E talvez a coisa mais interessante seria ver como que isso acontece, né? Então deveria ser um livro inteiro mostrando essa perversão. O que o Aloysio Azevedo escolhe fazer aqui, né? Ele escolhe só falar que houve esse processo, mas ele não mergulha nesse processo, mostrando como cada, digamos assim, torre de nobreza é minada e destruída, e assim esse processo vai acontecendo, né?
mas novamente para o seu mérito, olha o que ele coloca, né? Uma transformação lenta, ele está ciente da lentidão dessa transformação, e profunda operava-se nele, dia a dia, hora a hora, reviscerando-lhe o corpo, dando ao corpo vísceras novamente, ou seja, trazendo o corpo em a primeira instância, né? Levando o meu exemplo das musas falando com o Hesíodo, é o contrário do que as musas fazem, né? Então, reviscerando o corpo e alando-lhe os sentidos num trabalho misterioso e surdo de Crisálida. Bom, lembre-se que Crisálida é o estado intermediário da metamorfose de alguns animais entre a fase de larva ou lagarta e o animal adulto, como, é claro, uma borboleta, né? Então, quando ele tá lá, ela está lá no seu casulinho, isso é Crisálida. Bom, já que eu estou falando de corpo, etc, etc, lembre-se que a arte moderna, não gosto de falar assim arte moderna, né, porque dá a impressão que todo mundo é igual, mas há uma certa arte moderna, a corrente que ficou mais forte, principalmente aqui no Brasil, né, depois da semana de 22, e eu não estou falando dos regionalistas, tipo José Lins do Rego, eu estou falando tipo Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e assim por diante, que eles escolhem ir para essa direção do corpo, né? E aí a pintura acontece isso, etc, etc. É o que você sente, é o que é visceral, tanto é que isso é um elogio, né? O que é visceral. Novamente, não se trata aqui de demonizar o que é visceral, se trata de colocar essas duas perspectivas, uma em frente à outra, né? O que não é visceral não precisa ser artificial e acadêmico, né, que era a crítica que se fazia à arte anterior. O que não é visceral pode tentar ser nobre, que é, não, eu vou mortificar o meu corpo. Eu sei que essa linguagem é uma linguagem religiosa, mas não precisa você ser religioso para pensar em mortificar o teu corpo. O que é mortificar o teu corpo? Sei lá, até uma criança, a criança te dá um tapa na cara. E você, no teu instinto animal, você vai dar um soco na cara da criança. Você se refreia e não revida, porque você pensa, não, é uma pobre criança, né? Uma outra coisa que você mortifica o teu corpo, você tem lá a tua namorada, o teu namorado, e de repente passa uma mulher gostosa ou um cara maravilhoso na rua e começa a dar em cima de você. Você mortifica o teu corpo, embora você não possa negar que há um desejo ali, você fala, não, eu prefiro a minha namorada, ok? Sei lá, você... para todas as coisas na vida, né? Então, lembre-se disso. Lembre-se disso. A nossa, digamos assim, a nossa musa moderna, né? Novamente, não me entenda errado, eu gosto muito do Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade também, mas depois, já começando com ele seguramente, e depois mais ainda, você tem muito disso, né? Então você não vai buscar as coisas nobres, você vai buscar o que é da terra, o animal, o selvagem, né? Lembre-se, por exemplo, Picasso, né? Picasso vai buscar suas inspirações lá em tribos africanas e vai fazer uma arte mais visceral e assim por diante, né? Ótimo, ótimo, você está explorando uma experiência humana, né? A experiência do selvagem, etc, do que é selvagem. Mas não vamos esquecer que tinha caras antes, né, dos modernos, sei lá, na pintura o Caravaggio, acho que não dá pra ver aí, né? O Caravaggio, por exemplo, que é uma coisa impressionante, né? Os próprios pintores que faziam Waterhouse, se eu não me engano, faziam pintura sobre temas clássicos, sobre mitológico. Tem pinturas lá que são impressionantes, impressionantes. Na minha opinião, muito mais impressionante que Picasso, né? Então, nem sei como que eu fui parar aqui, mas o tema é o seguinte: o que está em jogo aqui é essa interação em nós, da nossa parte animal, com algo mais.
né? Tem pessoas que chamam de civilização, tem pessoas que chamam nossa criatividade nobre, tem pessoas que chamam de Deus, eu não sei, você chama do que quiser, isso é uma outra discussão. Mas há essa interação, né? Isso, então vamos retomando tudo para até voltar no livro. Isso para falar o quê? Para falar que uma pessoa que tende à nobreza, tende à justiça, tende ao esforço, tende a não se entregar à preguiça, tende às musas, vamos colocar assim, para que ela seja uma pessoa que siga o seu estômago, tem que ter um processo, novamente, muito profundo e muito lento. Ou sei lá, um processo traumático, assim, né? Uma coisa assim que, pronto, destruiu a personalidade do cara, né? E é isso que o livro não mostra, né? O livro só escolhe mostrar um pouquinho de quando ele era nobre e falando, olha, agora ele está em decadência. Né? E muito cuidado, já que nós estamos nesse vídeo de digressão. Essa decadência, não vamos dizer que, sei lá, o cara que está louco de paixão por uma mulher é um cara que segue o seu estômago nessa minha definição, então ele é um cara baixo. Não é isso. Não é isso mesmo. Camões escreve sobre... Camões, né, que escreve sobre a nobreza, sobre, lembre-se, os Lusíadas, que é levar o império mais para mais longe do que os próprios gregos, a nossa cultura, etc, etc. E, nos sonetos dele, ele escreve sonetos sobre... Ele tenta falar sobre a fortuna, sobre a boa sorte, e não consegue porque o amor não deixa. Isso é uma coisa que está em todos nós. Deixa eu dar mais um exemplo, né? Tem duas posturas, por exemplo, em relação ao movimento hippie, né? O movimento hippie original lá, né, que fez o Woodstock e assim por diante, né? Uma, não, esses caras estão libertando a sociedade contra a opressão do capitalismo, etc, etc, etc. Então, pessoas vão para esse lado. Outras pessoas outras pessoas falam um bando de vagabundo, maconheiro, que não queriam trabalhar e iam lá ficar pelado, fazendo suruba lá e usando droga direto para os pais deles que estão trabalhando honradamente sustentá-los, né? E aí o outro lado, sustentar uma ova, é uma sociedade que faz com que você vista um cabresto e como um cavalo trabalhe até a morte. Eu não quero esse tipo de vida pra mim, eu quero a minha criatividade, etc, etc. Ok? Não precisa isso pra tudo, né? Não precisa você decidir um time. Eu sou do time hippie, eu sou do time anti-hippie, né? Existe um ponto ali em que essas duas visões se encontram. Não estou falando de meio termo aqui, né? Mas eu estou dizendo que algumas coisas esse lado está certo e outras coisas esse lado está certo. E mais ainda, por mais que eu saiba, e aí eu vou falar a minha opinião pessoal sobre o movimento hippie, na grande maioria dos casos era uma ingenuidade muito grande, né? Uma ingenuidade pensar que eles iam poder lá viver uma vida idílica. Esses caras, depois dali 5 anos, 10 anos, das duas uma. Ou eles viram aqueles caras que não têm dinheiro e ficam dependendo dos amigos, ou eles vão trabalhar que nem os pais deles, né? Então, voltando, isso para dizer que é uma ingenuidade. Não é porque eu acho que o movimento, que o pessoal que estava participando, por exemplo, do Woodstock, tinha uma ingenuidade muito grande, que aquele momento não é um momento muito bonito, né? Quase que uma ingenuidade de criança, né? Aquelas pessoas pensando que eles podem mudar o mundo inteiro assim, né? Que eles podem criar uma nova sociedade. E as experiências que eles tiveram lá, os relacionamentos que eles tiveram lá, são em si momentos muito brilhantes e muito bonitos. Por mais que eu nunca vá me tornar um hippie, né? Então, você, não sei para que lado você pende, né? Você comprar essa ideia da nobreza, da integridade, não significa que você precisa ser um chato que critica todo mundo que não faz isso, né?
e você comprar a liberdade, né, etc. Não que não haja no outro lado, né, mas essa liberdade de poder fazer qualquer coisa, não trabalhar, não significa que você não tem que respeitar, às vezes, sei lá, um diretor de uma empresa que acorda lá. Eu falo isso porque eu tenho alunos que fazem isso. O cara acorda às 4 horas da manhã e se preocupa com a sua empresa e ele quer levar a empresa para frente. Ele quer levar a empresa para frente, ele quer trabalhar bem, né? A partir do momento que você assume um timinho, você é o cara que quer ter liberdade e você critica todos os capitalistas que só pensam em dinheiro. Ou você é um honrado trabalhador que critica todos esses moleques que só pensam em farriar. A partir do momento que você assume um time, e percebam, quando eu assumo um time, necessariamente eu simplifico a outra parte, aí pronto, aí você já se ferrou, porque você já não consegue experienciar as nuances, né, da realidade, que é muito mais complexa do que honra e liberdade, né, ou uma coisa ou outra, né, vamos colocar assim. No nosso livro, então esse vídeo vai ser inteiro de digressão, a gente vê que é como se o Aloysio de Azevedo estivesse na parte altiva, né? Só ele, só o narrador dele está aqui, e ele olha com um olhar sarcástico para os animais. E aí eu não preciso provar para você que a figura de animais aqui é muito, né? Então ele é o cientista, né? E ele olha para os animais, né? Só que às vezes ele cruza essa divisão, né? Ele fica olhando tanto para os animais que ele acaba reconhecendo aqueles animais como pessoas. E por mais que ele não acredito que ele gostaria de sair sambando ali, mas às vezes o sorriso superior e sarcástico no lábio dele vira só um sorriso, né? E ele admira. E aí eu acho que é mais ou menos como eu faria com o Woodstock. Eu nunca iria, eu não me sentiria confortável num Woodstock da vida. Mas é muito bonito o que aconteceu ali para as pessoas, para aquelas pessoas ali, né? Vou abrir um outro vídeo e aí nesse vídeo a gente volta à leitura para valer.